Muito boa, oitavo. Então vamos continuar, já vimos aí nossos gráficos em relação aí, ó, vamos supor, as linhas, certo? Agora vamos ver aí, pessoal, os gráficos de que no oitavo ano de coluna. Vamos lá então, nossos gráficos com relação à coluna, que é interessante. Aqui eu coloquei, alguns para vocês aí, ó. Muito bem, vamos lá. Olha aí que interessante, ó. Vou aproximar bem aqui o celular. Tá vendo aí, ó? Então nós temos um gráfico aí, ó, de colunas, tá? De barra. Então nós temos aí um gráfico, tá, ó, o torcedores, tá? São torcedores, número de torcedores em relação a cada time aí de futebol, tá? Temos aí, ó, Palmeiras, os palmeirenses aí, ó. Temos aí o número de palmeirenses, certo? Ó, 1587, aqui tá 1600, quer dizer que ele tá um pouquinho menos aqui, ó. Temos aí o número de santistas, o número de São Paulinos aí, ó, o número de gremistas, o número de flamenguistas, tá? Então observe que geralmente em um gráfico você vai ter a legenda aqui, tá? Você vai ter essas barras e você vai ter que identificar aqui na vertical o que cada gráfico, o que cada barra está falando, tá? Aqui é um exemplo de uma aplicação da estatística, que são gráfico de barras, tá? Que é muito interessante, muito utilizado. Também, vocês me perdoem que eu estou sendo redundante, sempre falando sobre a questão aí da nossa pandemia que nós estamos vivendo aí. Se Deus quiser, logo logo vamos sair fora disso aí. Mas observe que você vai encontrar bastante disso aqui também, tá? Então temos esse primeiro aí, que é o número de torcedores e de futebol separados aí por cada time de futebol, tá? Temos também aí um segundo gráfico trabalhando, ó, que interessante. Fruta de preferência do sexto ano A. Então temos uma classe aí, temos as frutas, abacaxi, banana, laranja, maçã, mamão, tá? Então aqui nessa parte horizontal aqui, fruta, tá? E aqui na parte vertical temos aí o tipo de fruta. É a quantidade de alunos que consomem cada tipo de fruta. Por exemplo, abacaxi. 15% dessa sala gosta de abacaxi. 20% de banana, 26% de laranja, 30% de maçã, 15% de mamão. Olha que interessante. Então é uma aplicaçãozinha aí. Claro que esse tipo de gráfico aqui é mais básico, mas utiliza o mesmo princípio daquele primeiro que nós vimos lá. É um gráfico de barra, tá? Com as características dessa sala sexto ano A com relação às frutas. A preferência de cada fruta dessa aqui pelos alunos dessa sala. Por fim, também temos esse aqui, ó, esse gráfico aqui, tá? Que esse gráfico aqui é o seguinte, ó. São os... aqui, ó. Coloquei aqui para ficar melhor. Então temos aí, ó. Países mais populosos do mundo. Então temos aí em milhões de habitantes. Então temos vários países aí, tá? Ó, temos China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Então temos um gráfico de barra identificando os países mais populosos do mundo. Já sabemos em geografia e aí pelo nosso gráfico mesmo sem conhecer geografia, por isso que eu digo para vocês, a matemática é uma linguagem como o português, tá? De todos esses países aqui, qual é o país que tem menos populoso no mundo aqui? Desses que estão aqui. Segundo o gráfico aqui, o Japão, tá vendo? Ele vai ter uma quantidade quando você ligar na linha aqui, ó. Ó, se você ligasse na linha aqui, você vai encontrar uma quantidade de pessoas aqui. Desses países aqui, qual é o mais populoso? Ah, professor, o mais populoso é a China, verdade. A Índia também. Ah, professor, os Estados Unidos, sim. Indonésia, o Brasil também está aqui, ó. Então, para que a estatística fez isso? Para que qualquer pessoa, quando olhar um gráfico desse aqui, ela possa observar e aí ela já vai tirar algumas características, tá? Então, tudo isso daqui, qual é a característica de um gráfico em estatística? Lidar ou trabalhar com informação, é o tratamento da informação. O tratamento da informação é uma coisa fundamental, tá? Por exemplo, para se elaborar políticas públicas, por exemplo, no Brasil, você precisa analisar estatísticas. Como é que está a estatística da educação, da saúde, da segurança? Tudo isso ajuda. É claro que são dados.
no papel, mas que na prática também auxilia, tá bom? Então não esqueçam disso aí, tá? São coisas muito interessantes que nós temos que observar, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Muito bem, então vamos lá. Agora nós vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui, voltando lá no nosso são gráfico de setores, pessoal, aqui, ó, que é muito interessante também, tá? Então vamos lá para o gráfico de setores. Ó o gráfico de setores aqui, ó. Nesse gráfico de setores aqui que ficou bem legal, ó, tá vendo? Isso aqui é um setor, como se fosse uma pizza. Satisfação dos consumidores do produto, tá? Então temos um determinado produto aí, ó. 75% dos consumidores desse produto se dizem satisfeitos, segundo a nossa legenda aqui, ó. Em roxo aqui, 10% se dizem muito satisfeitos. E os que não estão satisfeitos são 25%, tá? Então temos aqui um determinado produto, segundo a nossa legenda, olhando para a legenda e para o nosso setor, vamos identificar as características com relação ao produto. É muito interessante e muito utilizado isso aqui também, tá? Temos esse daqui, ó, desmatamento na Amazônia, que é uma coisa interessante. É muito interessante isso daqui. Tem muito político que fica com discurso, mas na verdade, quando você analisa o discurso do cara e analisa os dados estatísticos, nós observamos que esses caras não sabem nada. Por quê? Porque está no dado estatístico as características da coisa. Então, se está mostrando no dado estatístico que a Amazônia está sendo desmatada, não tem como você discordar disso, porque está sendo mostrado isso aí, tá bom? Então, temos aqui, ó, desmatamento da Amazônia, temos aí um setor como no primeiro, só que ele fatiou em pedaços, pessoal. Então, temos os anos aqui, ó, porque fica ruim olhar, tá? Ó, vou aproximar aqui. De 2001 a 2008, tá bom? Então, temos as porcentagens aí, ó. Pode observar. Ó, é interessante que de 2001 para 2008, pessoal, ó, só foi aumentando, ó, 7,4, 12,9, 11,5, 14, foi só aumentando, tá vendo? Deu uma diminuída aqui, depois foi só aumentando, ó. Tá? Foi só aumentando, tudo bem? Então é realmente uma coisa espantosa o desmatamento aí da nossa floresta, infelizmente, tá? Então esse aqui foi um exemplo de gráficos de setores. Na próxima aula nós vamos verificar os outros tipos. Até daqui a pouco, até mais.